abstração, imaginar um espaço vetorial de uma dimensão estupidamente grande. E aí, como é que se joga o jogo clássico? Você vai aplicar matriz de permutação, você vai permutar a posição desse 1. Cada vez que você permuta, equivale a uma outra posição possível. E aí você só pode permutar de posições possíveis para uma sucessiva posição possível. E aí, cada posição dessa é chamada um estado clássico. Então, você tem essa configuração de peças, isso é chamado um estado clássico. E aí fica todo mundo olhando, é permitido olhar, não tem problema nenhum, você não manda a plateia sair. Agora, como é que você faz no xadrez quântico? No xadrez quântico você vai começar com a posição inicial, como sempre. A partir da posição inicial, você tem várias jogadas possíveis. Você tem ir com o peão para frente, tem umas 8 posições de peão para frente. Pode ir com o cavalo. Jogar com o cavalo é uma boa jogada. Então aqui eu botei dois exemplos. Peão do rei foi para frente, 2 casas, e aqui de baixo o cavalo do lado do rei pulou. São 2 jogadas possíveis. Agora a gente faz o quê? A gente superpõe essas. Permite que as duas aconteceram ao mesmo tempo. Para fazer isso, você vai ter que ir lá e fazer um programa em Python e ver as possibilidades da primeira jogada. E aí, isso é que é a superposição. Como é que explica isso fisicamente? Não tem jeito. Eu vou dar Outro exemplo agora físico, bem concreto. Entender a superposição. Pensa numa bola de futebol, bola de bilhar. Ela pode girar para um lado, pode girar para o outro lado. Na mecânica quântica, pode entrar em superposição. Girar para um lado e para o outro lado, ao mesmo tempo. Isso que é a superposição. Dá para entender classicamente? Dá para entender, né? Dá para entender. Mas a mecânica quântica usa isso como um modelo. E aí, cada uma dessas configurações coloca um determinado peso. Só que o peso não é um peso de probabilidade, porque se você somar, dá 1. Se você botar 70% rodar para um lado, 70% rodar para o outro, a 100%. Não é assim que a mecânica quântica faz. A mecânica quântica complica mais ainda. Ela pega um número cujo quadrado dá 30%, pega um outro número cujo quadrado dá 60%, e aí que soma. Por que isso é importante? Esse número aí que você vai fazer ao quadrado, ele pode ser um número negativo, enquanto que probabilidades é sempre positivas. E aí você aumenta o número, possibilidades. Então é assim que seria. Você teria a superposição e escolher pesos para essas superposições. Aí ninguém pode estar olhando. Avisa o adversário, eu fiz isso daqui, mas ninguém mais está olhando. Aí, se olhar, essa superposição vai desaparecer e você vai ver uma única configuração. Qual seria o próximo passo? A partir de cada uma dessas posições, novas posições, que você também pode superpor. E aí, alguma hora, depois de 2 passos, você tem que permitir as pessoas olharem, e aí colapsa, recomeça. Quais são as próximas posições? Bem mais complexo, ser jogado. É assim que a mecânica quântica joga o jogo dela. Essa é a superposição. Aí o próximo conceito é o emaranhamento. Como é que a gente vai entender emaranhamento? Aí é mais desafiador ainda. Se você aceitou superposição, você já entrou no mundo quântico. As coisas mais difíceis
aceitar que a bola de bilhar pode rodar para um lado e para o outro lado ao mesmo tempo. Depois de aceitar isso, a superposição de um mesmo tabuleiro está superposto em várias posições diferentes, agora a gente vai para o emaranhamento. Para ir para o emaranhamento, você não pode ter um sistema único, você tem que ter pelo menos 2 sistemas. Ter 2 tabuleiros. Agora eu vou jogar xadrez com 2 tabuleiros. Eu pego aqui um tabuleiro que eu botei um tabuleiro, o peão andou para frente, no outro tabuleiro andou para trás. Um tabuleiro ao lado do outro. Só que agora, do mesmo jeito que a gente pode superpor um tabuleiro, a gente pode superpor 2 tabuleiros. Então eu vou superpor essa possibilidade aqui com uma outra possibilidade, que é o cavalo foi para frente aqui e o cavalo foi para frente no outro tabuleiro. Então eu tenho 2 tabuleiros. Primeiro tabuleiro, peão, cavalo. Vou superpor esses mesmos 2 tabuleiros. Cavalo e cavalo. Andou para frente. Não está emaranhado. Esses 2 tabuleiros não estão emaranhados. Por quê? Como é que vê isso? Você junta fazendo produto. Superposição é fazendo soma. Eu repeti aqui a mesma coisa. Só que agora eu consigo fatorar. Como esse tabuleiro é igual a esse, eu fatorei. Aqui está o produto. E aqui ficou uma superposição. O segundo tabuleiro ficou em superposição e o primeiro tabuleiro ficou peão para frente. Como eu consegui separar os 2 tabuleiros, eu posso dizer o estado, qual é a configuração do primeiro tabuleiro? É essa. Qual é a configuração do segundo? É essa. Quando eu consigo dizer qual é o estado de cada parte, não está emaranhado. Agora eu vou dar um exemplo de emaranhado. Não está emaranhado. Então, esse aqui está emaranhado. Esse aqui é um exemplo de estado emaranhado. Peão para frente, peão para frente. Eu tenho 2 tabuleiros. Joguei peão para frente, peão para frente. Eu posso pegar esses 2 tabuleiros e superpor com outra possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Cavalo para frente, cavalo para frente. Esse aqui eu não consigo fatorar. Esse é diferente desse, eu não consigo fazer aquela fatoração. Se eu não consigo separar, eu não consigo dizer qual é o estado do primeiro, qual é a configuração do primeiro, qual é a configuração do segundo tabuleiro. Eu só consigo caracterizar como um conjunto. Isso é uma situação emaranhada. É um estado conjunto que você só consegue descrever como conjunto. Não consegue descrever as partes. Então, isso por exemplo, se a gente usasse o produto usual para descrever um estado, se a gente pegar o número 15, você consegue descrever as partes, é 3 e 5. Mas se pegar o número 17, você não consegue fatorar, não conseguiria saber quantificar as partes. Então isso é consequência. O que o emaranhamento, de onde o emaranhamento vem? Ele é consequência de, quando a gente junta sistema, a gente faz um produto e não uma soma. Classicamente a gente sempre faz um produto. Toda vez que você faz um produto, existem os números irredutíveis, os números primos. Esses números primos são as representações. O emaranhamento é um fenômeno que não tem equivalente clássico. Ele tem uma quantidade muito grande de consequências experimentais e os físicos exploram, a computação quântica explora. É a parte mais difícil, a mais desafiadora
pelo menos planta uma semente, assim. Quem não lembra do espaço vetorial, mas planta uma semente do que é esse emaranhamento. Em resumo, poderia ser assim: sabe descrever a configuração do todo, tem que ser um sistema composto. Você sabe descrever a configuração, mas não consegue descrever a configuração das partes. Existe a configuração das partes. Isso, classicamente, nunca acontece. Você tem uma cadeia de bits muito grande. A cadeia de bits se refere a vários bits ou computadores. É só você separar. Sempre dá para separar. Bom, agora eu vou pegar mais leve. Então, é importante a gente saber o que a gente tem de melhor em termos de processadores quânticos hoje em dia. Bom, o top hoje em dia é esse processador Willow 2 da Google, que foi lançado em 2025. Ele tem 105 qubits. O pessoal já tinha feito processadores com uma quantidade maiores de qubits, 1000 qubits, mas tem agora uma tendência em diminuir o número de qubits e melhorar o funcionamento de cada qubit. E aí, como é que você sabe se o funcionamento é bom? Você tem que ver o erro do qubit. Você vai usar o qubit, você vai aplicar porta nesse qubit. O que as portas fazem? Ela vai convertendo 0 em 1, 1 em 0 e assim por diante. Só que quando você converte 0 em 1, você pode cometer um erro. Na computação clássica, é muito difícil acontecer um erro. O 0 e 1, eles são tão distintos, tão estáveis, que não fica trocando 0 para 1 na hora que você está fazendo o cálculo. Você imagina, por exemplo, você pode representar o 0 interruptor desligado, 1 interruptor ligado. Você sair da sala, o interruptor não muda de posição. Ele tem uma mola lá dentro que garante que quando é 1, continua 1, quando é 0, continua 0. Já o computador quântico não é assim. Você bota ele no bit 0, ele flipa para o bit 1, aleatoriamente. Então isso é a taxa de erro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a taxa de erro. A Google conseguiu diminuir para 10 a menos 4. 10 a menos 4 seria assim: você vai aplicando portas que troca 0 para 1 e para 0. Se você aplicar 10.000 portas, uma delas vai ter um erro. Parece muito pequeno, mas não é muito pequeno, porque como a computação executa essas mudanças de 0 em 1 para 0, uma quantidade zilhões de vezes, esses erros vão acumulando e lá no final você tem uma resposta totalmente errada. Você tem na computação quântica portas de um único qubit ou de 2 qubits. Já de 2 qubits o erro é de 10 a menos 3. O segundo melhor processador é o da IBM, chamado Heron R2, foi lançado em dezembro de 2024, tem 156 qubits. O erro é 10 a menos 3 para portas de 1 qubit e 10 a menos 2 para portas de 2 qubits. Então esses dois são realmente os dois melhores computadores quânticos que a gente tem hoje em dia. E aqui a gente está falando de computadores quânticos com 105 qubits. Se você comparar com o clássico, 105 bits. O que são 105 bits? Né? Hoje a gente fala de gigabits. Megabits, peta. Então, a gente fala em bilhões de bits, não fala em 100. Mas a computação não é necessária. Porém, se 105 qubits da computação quântica tivessem erro zero, O computador quântico 105
seria extremamente mais poderoso do que os maiores supercomputadores. Atualmente eles não são. Por quê? Por causa da taxa de erro. Se você comprar um computador quântico hoje em dia, seria assim, como se você comprasse uma televisão, você liga, começa a ver o filme, e aí como vai começar a aparecer ruído ali, chuvisco, depois de 1 minuto você só vê chuvisco. Aí o que você tem que fazer? Você tem que desligar da tomada, ligar de novo, aí volta a ver o filme, vai passar 1 minuto, volta a ter chuvisco de novo. Se você comprar um computador quântico hoje em dia, é assim que ele tem. Você vai conseguir assistir um filme desse jeito? Não vai, né? Você não vai conseguir rodar seu algoritmo, porque melhora muito rápido. Essa é a situação hoje em dia. Os próximos na lista são o D-Wave, ele tem 5.000 qubits, mas ele faz só aplicações restritas para problemas de otimização. Outros da Rigetti, 84, Atom Computing, grande também, contínuo, vão tendo erros piores. E tem uma quantidade de outras startups, agora está sendo explosivo, está na ordem de centenas ou milhares de startups produzindo computadores quânticos. Todos com ruídos, tá? Todos têm esse problema de ruído. O problema de ruído não foi resolvido. Quais são os tipos de arquiteturas que são usadas? A principal de todos é o que é chamado qubit supercondutor. Se você pegar um fio, até fio de cobre isso acontece também, e baixar a temperatura para uma temperatura radicalmente baixa, perto de 0 Kelvin, a corrente fica supercondutora. Isso significa que não dissipa energia. E aí diminui o erro. Técnicas que são usadas para diminuir o erro é usar circuitos elétricos com qubits supercondutores. Esse circuito supercondutor, quem é da parte de elétrica sabe que vai ser um indutor e um capacitor que faz corrente girar para um lado do circuito e para o outro lado do circuito. É assim que ele funciona classicamente. O capacitor inverte o circuito, quem acumula energia é o indutor e inverte. Basicamente ele funciona assim, corrente para um lado, corrente para o outro. Quanticamente, como é que ele funciona? Quem é que chuta? Corrente para um lado e corrente para o outro lado ao mesmo tempo. É possível botar as correntes para os dois lados ao mesmo tempo. Você tem que diminuir o circuito de forma que não tenha nenhuma observação externa, e aí vai valer aqueles postulados que eu falei, e a gente tem corrente para um lado e para o outro. Uma outra técnica que é usada é a armadilha de íons. Você pega elétrons, por exemplo, e coloca eles presos dentro. Qubits injetando laser, e aí você convenciona para 1 ou botar em superposição de 0 e 1. Essas duas técnicas são bem antigas desde 2000 e pouco. Agora, a armadilha de átomos já é mais recente. Em vez de usar íons, são usados átomos, nêutrons. Essa aqui é extremamente promissora. Computador fotônico, você usa fótons para representar
os teus qubits. Qubit topológico. Aí isso aqui é uma coisa extremamente abstrata e complicada, né? Essas propriedades topológicas de materiais, semicondutores e outros. Aí os principais desafios é diminuir a taxa de erro, atualmente em 10 a menos 3, aumentar o tempo de coerência. O que é aumentar o tempo de coerência? É manter aquela superposição. Você precisa criar a superposição de diferentes cadeias de bits. Aquelas cadeias de bits coexistem. Isso é chamado uma situação coerente. Se tem erro, você acaba com essa coerência. Então, quanto tempo você consegue manter a coerência? É o tempo que você vai conseguir rodar o seu algoritmo. Atualmente, 10 segundos. E, além disso, conseguir um hardware escalável. Isso quer dizer o quê? Você ali está com 105 qubits. Será que essa mesma técnica pode escalar para 1000 qubits, 10.000 qubits, sem aumentar o erro? Tem de alguns computadores reais. Bom, algoritmos quânticos. Quais são os algoritmos principais? Existem os algoritmos básicos, que são algoritmos que não têm aplicação prática. E como eles não têm aplicação prática, não vou falar muito deles, mas são algoritmos que são mais rápidos, exponencialmente mais rápido do que o comparado com o computador clássico. Se você pegar esse mesmo problema aqui, tentar resolver no computador clássico, vai ser ineficiente. O computador quântico resolve exponencialmente mais rápido. E todos eles envolvem aplicar funções em cadeias de bits. E aí, na computação quântica, a gente consegue aplicar a função numa superposição. Aí a gente aplica a função ao mesmo tempo em várias entradas. Enquanto que na computação clássica, a única maneira de fazer é de uma maneira sequencial. Aí o algoritmo de Shor, que eu já mencionei, o algoritmo de Grover também, que foi muito importante. O algoritmo de Grover consegue achar uma solução, consegue achar se um elemento está no banco de dados ou não, mais rápido do que o computador clássico. Os teus dados não tiverem sido ordenados. A maneira de lidar com dados é você ordena os dados e aí fica mais fácil de procurar. Lista telefônica antiga, você ia lá, procurava pelo nome da pessoa, achava rapidamente o nome da pessoa e achava lá qual o telefone. Isso há décadas atrás. Só que você pode ter o problema inverso, poderia ter o problema inverso. Você tem um telefone na mão e você quer saber quem é a pessoa que tem esse telefone. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que folhear a lista inteira. Você vai ter que olhar todas as páginas. No pior caso pode ser o último, né? Você pode dar azar e aí pode ser o último. Então você tem que folhear todas as páginas. Na computação quântica, você não precisa folhear todas as páginas. Você precisa folhear raiz quadrada do número de páginas. Desde que você pegue essa guarde ela em superposição. Botar os nomes, os telefones, tudo lá em superposição, e aí o computador quântico acha quadraticamente mais rápido. Se você levasse 400 minutos para achar raiz quadrada de 400, eu tenho que pegar um número mais fácil. Se você usar 64 minutos para achar, o computador quântico é 8 minutos. Esse algoritmo também é um algoritmo bem importante na computação quântica. Se você tiver uma lista de números, saber se há número repetido ou não. No computador clássico,
Você precisa ler todos os números da lista em sequência. No computador quântico, é mais rápido. É n elevado a 2/3. Não é raiz quadrada, mas é n elevado a 2/3. N elevado a 2/3 é menor do que n elevado a 1. O quântico é n elevado a 2/3. Esse outro algoritmo que chamou bem a atenção, chamado algoritmo HHL, ele resolve sistemas de equações lineares. Tem uma quantidade de aplicação prática muito grande. Por exemplo, a Petrobras, para achar lá um poço de petróleo, ela resolve sistema de equações lineares. Esse algoritmo consegue resolver sistema de equações lineares exponencialmente mais rápido, desde que o teu sistema satisfaça algumas restrições, tá? É totalmente geral esse algoritmo. Outras tecnologias de algoritmos variacionais. Qual que é a ideia de um algoritmo variacional? A parte aqui mais complicada aqui é o chamado a parte quântica. Então você roda o teu algoritmo na parte quântica, você vai aplicando o que são chamadas portas, e aí no final você tem que ter a medição. Lá no final eu coloquei aqueles medidores. Tudo que você faz na computação quântica, ninguém pode estar olhando. E aí no final, na hora que olha, some a superposição, e aí você tem o teu resultado que você pode ler. E aí esse resultado que você pode ler, você pode voltar e usar no computador clássico e fazer melhoria dos parâmetros que você vai alimentar a parte quântica. Aí você volta para a parte quântica, melhora os parâmetros lá, mede de novo, vem para a parte clássica. Então é uma coisa híbrida, né? Você usa a computação quântica uma parte, vai para o computador clássico, volta, etc. Por que esses algoritmos são tão usados hoje em dia? Porque aí você usa o computador quântico num tempo bem pequeno, você usa frações de segundo. Ainda os erros não destruíram o cálculo. Você mede, joga para o computador clássico, retroalimenta o computador quântico e faz isso diversas vezes. Algoritmos chamados variacionais quânticos. Onde é que esses são usados? Que aplicações que atualmente já tem estudos? Ainda não tem resultados melhores que os clássicos, tá? A computação quântica ainda não conseguiu nenhum resultado melhor que os supercomputadores clássicos. Isso é uma formação que é importante. A gente está guardando o que é chamada supremacia quântica, né? Que deve acontecer aí nos próximos anos. Então, isso aqui já são estudos feitos lá pela IBM, Google e em departamentos de universidades, e está tudo sendo preparado para quando a taxa de erro dos computadores quânticos diminuírem, essas aplicações vão funcionar e os supercomputadores clássicos não vão conseguir competir. Então, tem muito estudo de otimização de portfólio, você tem um conjunto de ações, ativos, e aí você quer fazer a aplicação em um banco, de forma que aumente o seu retorno e diminua seu risco. Aí você cai num problema de otimização que é muito complicado. O computador quântico com aqueles circuitos variacionais tem o potencial de superar os supercomputadores clássicos. Análise de risco é semelhante, né? Você diminui o risco, detecção de fraude. Então isso já está ocorrendo hoje em dia. A IBM já tem parcerias com a JP Morgan, com outros bancos, e já estão rodando algoritmos com os assets deles, né, com as ações deles, para dar retorno para eles poderem aplicar. Na verdade, são os bancos os primeiros companhias que estão aplicando em computação quântica. E tem uma razão para isso, né?
porque o banco, se tiver um concorrente que consegue ter um retorno melhor do que ele está ferrado. E estuda e está sempre entrando em contato com eles, falando, ninguém ainda conseguiu passar a gente. Ou então outros bancos entram em parceria com a IBM, com a universidade, para não ficar para trás. Indústria, principalmente problemas de otimização, logística, cadeia de suprimentos. Os problemas de logística que essas grandes empresas têm agora, tipo a Amazon, é tão grande, é tão complexo, e envolvem um valor financeiro tão alto, e se você otimizar alguma coisa na produção, em como escolher os produtos na prateleira, em como empacotar nos caminhões, muda muito o lucro da empresa. E aí, para resolver esses problemas, são usados supercomputadores. A computação quântica pode melhorar isso. Na parte de manufatura, na parte de energia, aplicação para achar novos fármacos. Por que a computação pode ajudar? Porque para achar novos fármacos é um problema tipicamente de mecânica quântica, que é a interação de moléculas com proteínas, moléculas com moléculas, e aí você, para criar uma droga, a droga ela tem que se encaixar bem na proteína que tem lá no corpo humano. E é muito difícil a droga encaixar, que é chamado docking. Qual é a interação física por trás? São interações descritas pela mecânica quântica, interações de Van der Waals, etc. E aí a computação quântica pode ser muito útil nessa parte, ser mais eficiente do que novos materiais. Hoje em dia, os materiais são feitos em laboratórios de química avançada, colocando molécula a molécula, átomo a átomo. Começa do zero e vai juntando os átomos. Como é que é a interação desses átomos? Descrito pela mecânica quântica. E aí o computador quântico pode ajudar a simular e criar materiais com propriedades, materiais que não absorvem água de maneira nenhuma, etc. Bom, aprendizagem de máquina, vamos começar com a versão clássica. Bom, o que é a aprendizagem de máquina? Antes da aprendizagem de máquina, como é que a gente usava um computador? A gente tinha que aprender uma linguagem de programação, era C, e COBOL e outras linguagens bem antigas. Você tinha que fazer um programa que resolvia um problema específico. Você fazia uma pequena variação, você teria que mudar o programa de novo. Os programas sempre tinham um escopo super limitado. Você tinha que ou aprender, fazer um curso de computação, ou pagar caro para alguém programar. O aprendizagem de máquina mudou o paradigma. E aí os computadores, eles aprendem por um processo de treinamento. Você já não precisa mais fazer um programa específico para resolver cada problema. E aí eles são usados de maneira bem eficiente para reconhecer padrão, fazer previsão, tomar decisões. E atualmente eles já estão presentes numa quantidade enorme de coisas do dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Assistente virtual, diagnóstico médico, você vai fazer um diagnóstico médico, tira uma radiografia. Aí o especialista tem que ler lá a radiografia e dizer qual é o problema. A máquina consegue reconhecer ou melhor. Isso já está sendo usado na prática. Reconhecimento facial, biometria, tradução automática em tempo real,
Se você viaja, vai, por exemplo, para a China ou para o Japão, aí você entra lá, vou comprar lá uma coisa baratinha. Aí você vai falar com o atendente não fala português e muitas vezes não fala inglês também. O que você faz? Ele pega um dispositivo pequenininho, fala aqui. Aí você pega e fala. Aí ele ouve na língua dele. Aí ele fala na língua dele, bota para você ouvir e sai na sua língua. O que tem lá dentro é um programa de inteligência artificial. Carro autônomo a gente não vê aqui no Brasil, mas já tem lá em São Francisco, tem em várias cidades da China carros autônomos. Uber sem motorista, você aplica lá no aplicativo, toma no endereço tal, o carro entra, você entra, não tem motorista nenhum, você entra no banco de trás, não tem motorista nenhum, o carro te leva para onde você quer chegar. Tem dispositivo? O japonês é pequeno, né? Dá a impressão que tem alguém ali controlando a direção. O carro dirige super bem, é mais seguro do que um motorista humano. É muito mais seguro. Drones, quem compra drones, robôs que são usados em empresas, humanos para triagem automática, os bancos já estão usando para fazer análise de crédito, detecção de fraudes, atualmente criação de imagem, manipulação de texto. Foi o boom da inteligência artificial. O boom veio quando apareceram as redes neurais profundas. As redes neurais são esses modelos que foram desenvolvidos desde lá da década de 80 e eles eram razoavelmente simples, né? São representados com poucas camadas, tem uma camada de entrada, uma única camada ali de processamento e uma camada de saída. Só que isso já precisa de um computador suficientemente grande para rodar esse tipo de modelo até a década de 90, começo da década de 1000. Depois da virada do século, os computadores melhoraram tanto a performance que foi possível fazer o que são chamadas redes neurais profundas, e aí você pode colocar várias camadas. Quando você coloca várias camadas, o número de pesos aqui que você controlar o funcionamento dessa camada aumentou muito e a capacidade de treinamento melhorou muito, por exemplo, em função do backpropagation. E aí as redes neurais passaram a ter um uso prático muito forte. Foram elas, as redes neurais profundas, que fizeram a revolução da inteligência artificial. E atualmente modelos de linguagem como ChatGPT, DeepSeek, para gerar texto. E aí responde pergunta e, como efeito colateral, o ChatGPT e o DeepSeek foram feitos para gerar textos a partir de uma certa pergunta. Então, uma pergunta é um texto. Aí você bota a pergunta. Ele gera os próximos textos que vão representar a resposta daquela pergunta. Só que teve como efeito colateral programar bem. E agora pede para o ChatGPT, faça um programa em Python que resolva esse problema, tendo essas entradas, eu quero essas saídas. Ele desenvolve o programa para você ali quase instantaneamente, rapidinho. Isso foi um efeito colateral e é extremamente útil isso para ajudar na programação. Teve um avanço recentemente em visão computacional, isso permitiu os carros funcionarem sem motorista, também na parte de robôs.
Então, isso que explicou esse boom da inteligência artificial. E aí, qual o impacto na sociedade? Altíssimo. É um impacto que é difícil da gente mensurar, e ele está em andamento. É uma revolução que está em andamento, a gente está no meio dela. São tantas novidades a cada dia. Então, ChatGPT foi uma grande novidade, mas logo depois vieram uma porção de outros, DeepSeek, e agora tem muitos outros, tem humanos, uma porção de outros, é uma coisa explosiva e é difícil até de acompanhar, né? E aí está revolucionando na parte de saúde, diagnóstico precoce de doença, está revolucionando na parte de educação. Agora a gente pode ter tutores inteligentes, aprender língua. Todo mundo já viu esse rapaz, essa moça lá, porque o anúncio aparece toda hora. Aprender língua, você vai conversar com um tutor inteligente. Ele tem muito mais paciência do que um professor. Você pode repetir. Além disso, você pode escolher a cara dele, né? Não, meu ator favorito é o Tom Cruise. Bota lá o teu professor com a cara do Tom Cruise, voz de Tom Cruise, mas fica uma maravilha. Indústria, arquitetura. Na indústria, a parte robótica está avançando muito. É muito complicado fazer um robô funcionar direito. Se você fizer a programação tradicional, você nunca termina esse programa. Na inteligência artificial, você treina rapidamente uma rede neural e o computador se comporta como você quer. E aí isso tem um impacto enorme, né? Porque as indústrias vão ficar mais produtivas. Além disso, eu nem botei aqui, mas tem a história da AGI. O que é a AGI? É a inteligência geral. É uma inteligência que um computador vai superar o ser humano. Vocês lerem aí no jornal, o pessoal está achando que vai ser atingida a AGI em torno de 2 anos. O governo americano já está investindo nisso, que eles vão usar a AGI para melhorar o funcionamento das empresas deles. E aí, se tiver AGI, o que vai acontecer? As empresas elas vão ter um aumento de produção, um aumento exponencial. Aumento de produção sempre teve, né? Desde a Revolução Industrial até hoje, se você for ver o que cada trabalhador produz, foi sempre aumentando. A gente vê isso pelo aumento da qualidade de vida. Você divide o produto interno pelo número de pessoas, desde a Revolução Industrial até hoje está aumentando. Por que está aumentando? Porque está aumentando a tecnologia usada na produção industrial. Agora, quando chegar a AGI, vai ter um aumento exponencial. Empresas vão aumentar o lucro dela 10 vezes, 20 vezes. Algumas que se beneficiam mais com a inteligência artificial vão aumentar 100 vezes. É impressionante, né? Então, os Estados Unidos já está preparado para isso, a China está preparado para isso, o Brasil está preparado para isso. O Brasil, ele absorve bem tecnologia nova, né? Apareceu o celular, o Brasil absorveu rapidinho, saiu usando. Para absorver, o brasileiro é bom. Para comprar o que tem de bom aí, ele compra logo. Mas não é a melhor atitude, né? A melhor atitude é produzir também, né? É participar da construção disso. Então, esse impacto na sociedade da inteligência artificial clássica é uma coisa que está chegando, que é uma coisa que a gente tem que ficar pensando no dia a dia e começar a usar isso. Começar a usar no ensino, começar a usar começar a usar na indústria, nos lugares que a gente puder usar.
Então a gente tem que se preparar para isso, tem que mudar currículo das universidades, mudar currículo da escola, para absorver isso que vem aí, porque se não absorver, a gente vai ficar de fora, vai pagar um preço muito alto. Bom, aí tem uma aprendizagem de máquina quântica. É presente, né? É uma revolução que já está acontecendo, a gente já está atrasado. Quântica ainda é futuro. Antigamente era futuro mais longo, assim, de décadas. Mas depois que as empresas entraram, Google, IBM, começaram a investir muito em computação quântica, agora os resultados da computação quântica não vão ser assim tão longos, não. Já são esperados coisa daqui a 5 anos. A estimativa é que daqui para 2, 3 anos já apareça o que é chamado de supremacia quântica, uma primeira aplicação prática que o computador quântico faça nele, que não possa ser simulado pelos maiores supercomputadores clássicos. E o que acontece com a aprendizagem de máquina quântica? Fica muito mais complexo, uma quantidade de possibilidades muito maior. Se a gente pegar esse quadrado aqui que está lá na Wikipedia, tem 4 quadrados aqui. CC é dados clássicos com um computador clássico. Tanto os dados quanto os algoritmos são clássicos, que é a inteligência atual, clássica. Só que apareceram 3 novas, que a gente pode ter dados clássicos e manipular os dados clássicos com o computador quântico. Tem uma outra situação que a gente tem dados quânticos são aqueles dados em superposição, emaranhados, você só pode manter eles num hard drive lá, a temperatura é baixíssima, que ninguém pode olhar, e eles serem manipulados por computadores clássicos. Tem a parte mais geral, que é dados quânticos com computador quântico. O que mais está sendo desenvolvido hoje em dia é a gente ter dados clássicos e rodar esses dados clássicos com computador quântico. A maioria dos trabalhos, os papers que estão saindo hoje em dia, são nesse quadrado aqui do lado direito superior. Outros 2 quadrados que vão poder ser desenvolvidos também. E aí, quando chegar no QQ aqui, que tipo de revolução não vai ser, né? Exponencialmente maior de como fazer algoritmos, de como mexer nesses dados e em termos de velocidade também. Então a gente já está no meio de uma revolução que a gente mal consegue acompanhar, mas já está sendo incubado uma coisa muito mais complexa que vai ter um impacto não daqui a 5, mas essa área vai começar a ganhar força. Mais de 10, 15 anos, a galera nova aí vai estar trabalhando, né? É bom também já começar a pensar nisso aqui, né? O Elon Musk é um cara que pensa em futuro, né? Ele deu uma entrevista recentemente e falou que nós temos que sair da Terra, porque o Sol vai alguma hora explodir, né? E atingir os planetas. Ele falou isso na entrevista. Meio maluquice, né? Porque isso só vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha. Eu não sei por que ele falou isso lá na entrevista, mas ele usa isso para desenvolver a SpaceX e planejar o futuro. Então é um cara que olha muito o futuro. Então, mas eu acho que a gente precisa olhar o futuro também, né? Sem ficar ansioso. Bom,
o que nós temos aqui no Brasil em termos de investimento? Esse daqui eu acho que é de 2024. Então, aqui a gente tem mais ou menos essas ordens de grandeza. Quem é o maior investidor? É China, na ordem de 15 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. O segundo maior investidor, Estados Unidos. Estados Unidos da ordem de 5 bilhões de dólares para os próximos anos. Os próximos, se a gente juntar toda a Europa, dá um pouquinho mais do que os Estados Unidos. Mas se olhar cada país da Europa, aí já não fica tão grande, né? Então, os grandes investidores são China, 15 bilhões. Estados Unidos, 5 bilhões. E Europa, 6 ou 7 bilhões de dólares para os próximos anos. O Brasil, onde é que está? O Brasil tem aqui 12 milhões. Então, esses outros 3 eram bilhões, né? Então, o Brasil está aqui com 12 milhões. É alguma coisa, né? Então, pelo menos dá para acompanhar. Precisa de mais, mas dá para acompanhar. Isso são investimentos em tecnologias quânticas. Tecnologias quânticas não é só computação quântica. Tem a parte de comunicação quântica e a parte de sensores quânticos. E tem muitas aplicações práticas também. Então, o Brasil já está aparecendo, né? E aí, futuro. Esse Hypercycle Gartner. A Gartner é uma empresa americana muito séria que faz previsões dos resultados tecnológicos e orienta as empresas de como eles devem investir. É muito levado a sério. E aqui tem uma lista de coisas que eles catalogam, né? Na parte de computação, eles têm muito dessas figuras para todas as tecnologias. Então, aqui biochip, interface computador-máquina, e eu ressaltei aqui computação quântica. Computação quântica eles botaram ali na subida. Como é que eles avaliam a evolução da tecnologia, a visibilidade da tecnologia em função do tempo? Eles fazem essa curva aqui, ó. Ela sobe, vai muito alta, cai, vai lá embaixo e depois atinge um estado produtivo. E aí eles chamam o seguinte, quando vai lá para cima, eles chamam, é o pico das expectativas infladas. É quando você acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo. Mas as pessoas têm essa tendência. Aí depois vem o vale da desilusão. Aí cai lá, não vai resolver nada. Aí depois entra na subida do enlightenment, da iluminação, e aí atinge o platô de produtividade e fica estável. Então, a computação quântica que foi prevista, deixa eu ver qual é o ano que, eu acho que é 2018. Em 2018 estava ainda aqui na subida. E eles botaram com bolinha azul. Bolinha azul escuro quer dizer, ela vai entrar em produção prática em 10 anos, no máximo 10 anos. E foi um bom chute, né? Muita coisa aqui pode ser chute também. Então, eles falaram que até 2028 teria aplicação prática. Pode ser realmente, pode estar realmente correto. Pode ser que daqui a 3 anos já comece a aparecer alguma coisa prática para a computação quântica. Mas, como eu falei, a computação quântica ela tem um progresso bem mais lento do que a computação clássica. Então, aparece uma aplicação útil. Aí não vai ser assim, um crescimento exponencial. Depois vai aparecer outra e vai devagar, porque essa tecnologia é extremamente difícil. Diminuir o erro dessas máquinas é uma coisa extremamente difícil.
então, quais são os desafios futuros da computação quântica? Assim que a gente tiver as máquinas quânticas funcionando, a gente vai querer uma internet quântica. Comunicação quântica. A comunicação quântica ela é mais eficiente e ela permite distribuir segredos de maneira inviolável. Outra coisa que a internet quântica pode fazer é distribuir mareamento. Porque mareamento é quando você tem mais que um sistema. Se você tem vários computadores quânticos, você pode distribuir mareamento por esses computadores quânticos. Não se sabe a aplicação prática para isso, mas pode ter aplicações práticas extremamente interessantes. É uma coisa que você não encontra na natureza, mas é possível da gente fazer. Tem muitas coisas que os físicos desenvolveram que não tem na natureza. Por exemplo, laser. Ninguém viu laser natural. Não tem laser na natureza. Uma estrela nunca foi observado. Mas o laser é feito em laboratório. E o laser tem uma aplicação prática muito grande. Emaranhamento espalhado pelo universo não existe. Mas a gente pode criar. Dentro de uma internet quântica, a gente cria o emaranhamento de todos esses computadores. Uma coisa que a natureza permite, ela não fez, nunca fez. Quais são as aplicações práticas disso? Eu garanto que dá para aplicações práticas assim que isso for desenvolvido. A computação quântica precisa ser tolerante a falhas, atualmente não é, ela tem essa taxa de erro muito grande. Para ela não ter erro, é o que é chamado de computação tolerante à falha. E aí é necessário desenvolver código corretor de erro, uma porção de técnicas baseadas em redundância. Você pega muitos qubits físicos para criar poucos qubits lógicos. Mas esses qubits lógicos não têm erro, ou tem um erro extremamente baixo. Outro problema é a escalabilidade. A gente está aí em torno de 105 qubits. Escalabilidade. Vai ter uma lei de Moore equivalente? A gente não sabe. Problemas de segurança. Assim que você tiver um computador quântico de grande porte, com erro baixo, você vai poder quebrar a criptografia usada hoje em dia. A criptografia baseada hoje em dia, assim, 99% é RSA ou SCC. SCC de curvas elípticas, RSA pela dificuldade de fatorar grandes números. Você usa um cartão, comércio eletrônico, acesso ao banco, é uma dessas duas tecnologias que você está sendo usada. Isso o computador quântico quebra facilmente, descobre qual é a tua senha trivialmente, se você tiver um computador quântico sem erro, basta 1000 qubits. Qubits, você descobre a senha de todo mundo. Então, atualmente, como é que está? 105 qubits, taxa de erro de 10 a menos 3. Mas isso está aumentando, né? Tem que chegar a 1000 qubits, uma taxa de erro bem mais baixa. 10 a menos 6, 10 a menos 8, alguma coisa desse tipo. E problemas éticos para a sociedade. A inteligência artificial clássica já está criando uma porção de problemas éticos, né? Exemplos de problemas éticos. Você pode treinar uma IA, uma triada do mal. A IA responde de acordo com o treinamento dela. Se você treinar com bons textos literatura clássica, Wikipedia, ela vai gerar respostas boas, né? Mas se você treinar com texto ruim, ela vai ser do mal. Você pode treinar a IA do mal. E aí vai ser uma IA do mal mais inteligente que o ser humano. E é um problemão. A gente já tem visto isso em ficção, né? A ficção prevê
previu essas coisas há décadas e décadas atrás. Esses autores de ficção científica já falavam disso, está vivendo isso, já começou. Como é que é? Demorou para a gente descobrir como é que ele funciona, né? Então, era isso que eu queria falar, aberto a perguntas.